Rosana, isso aqui é como se fosse uma notícia de guerra. Sim. Muitas vezes nem na guerra acontece isso, né? E aqui há uma questão de um tipo específico de crime, de um formato de crime, de uma metodologia de crime. Quando falou aqui, 92 crianças ficam sem mães, a gente tem que entender também que essas 92 crianças já não tinham pai, né? Já é uma situação brava. Então ela fica órfã de pai vivo, que é uma situação muito complicada. Rosana, esses números assustadores, eles sempre existiram e agora a gente está tendo evidência porque a legislação, as autoridades estão dando mais direito das mulheres falar, né? Embora o fato de feminicídio é a morte, não tem jeito, né? Ou realmente nós estamos vivendo uma epidemia? O que eu penso é o seguinte, professor João Edson, o feminicídio é um delito anunciado. Isso é muito grave, porque enquanto os homens estão sendo assassinados fora de casa, nós estamos vendo mulheres assassinadas dentro de casa. E se eles são anunciados, eles podem ser evitados, eles podem ser prevenidos. Então, primeiro, nós temos erro em algum lugar. Eu reputo que esse erro é do poder público, porque há muito tempo que essa segurança das mulheres, principalmente dentro do ambiente doméstico e familiar, não é de dentro de casa. Deve ser externada. O poder público tem que ser responsável por essa segurança das mulheres, até porque esses crimes, eles saem do ambiente doméstico e atingem a toda a sociedade. Mas o que eu penso, desde o advento da Lei Maria da Penha, desde 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha completará 17 anos esse ano. Então, desde essa época, os delitos começaram a aparecer, as estatísticas começaram a aparecer. Por quê? Porque antes o poder público pouco se importava em quantificar esses números. Hoje há obrigatoriedade na quantificação desses números, então eles passaram a aparecer. As mulheres tiveram instrumentos importantes, então, de amparo, de proteção, tal como a medida protetiva de urgência na Lei Maria da Penha. Então, claro, a lei foi divulgada, segundo o IPEA, 97%, 98% da sociedade conhece ou já ouviu falar da Lei Maria da Penha, então são dados para se repensar, mas, infelizmente, eles ainda acontecem. Eu entendo que, se for olhar as estatísticas aqui de Mato Grosso, por exemplo, todo ano tem um tímido aumento ou uma tímida diminuição. Então, está se equilibrando. Não tivemos ainda uma redução que nós queríamos. O que aconteceu? Esses números apareceram desde 2006. Agora, o crime que, de fato, eu entendo que houve um aumento, infelizmente, no Brasil, foram os feminicídios. Sim. Antes de 2015, nós tivemos o feminicídio, ele foi positivado em 2015, 9 de março de 2015. Então, antes dessa positivação, se falava em assassinato de mulheres. Sim. Hoje nós temos a diferença de assassinato de mulheres para feminicídio, que feminicídio é um crime que acontece em razão da condição do ser mulher, de menosprezo à condição de mulher. Então, todas essas são situações a se analisar. E tem uma questão que eu falo da nossa legislação, a gente precisa ter uma certa compreensão. 1973, não, 1973, desde 1973, como nós estamos em 2023, portanto já está fazendo 50 anos, tá? Que foi determinado primeira vez que a vítima, e aqui estou falando da ciência, das ciências do comportamento, da emoção, que as vítimas em situação de opressão, elas passam a pensar segundo o opressor e sobre o domínio dele, conhecido também como Síndrome de Estocolmo. Surgiu a psiquiatria o definiu, ela classificou e tipificou ela em 1973, portanto 50 anos atrás. Recentemente, não vou entrar em detalhes porque eu tenho cuidado, não tenho o processo na mão, não tem investigação na mão, não tem nada. Mas aconteceu recentemente, infelizmente tem que se chamar de colega, não tem outro jeito, colega de imprensa, Sim. que numa festa espancou a mulher, machucou a mulher, tirou sangue da mulher, e a mulher ficou ali dizendo que não tinha acontecido, tá? Por mais que a justiça agiu, ele ainda sai da cadeia abraçadinho com ela. Se essa relação perdurar, a gente sabe onde vai dar. Sim, sim. E a gente não vê o Estado pegando essa mulher e falar, olha, minha filha, porque assim, é igual um adido. Vou pegar você e durante um tempo vou te internar em um local que você não pode ter contato com outra coisa.
Porque você viver com um homem que possivelmente vai te matar, você também está vivendo com a droga, meu filho. Tá? É uma outra condição, mas você está vivendo numa condição de droga. E quando que os nossos legisladores, porque aí não é ficar cobrando só do juiz, cobrando da polícia, que ela é limitada, né? Quando que os nossos legisladores vai conseguir fazer essa passagem de entender do ponto de vista de saúde pública, Rosana? Sim, e hoje nós já temos inclusive a positivação que foi muito importante para as mulheres e também para se entender esse contexto da violência psicológica. Sim. Veja só, nós estamos falando de uma violência psicológica, a mulher ainda se culpa. Olha, mas será que eu sou culpada? Eu sou culpada porque eu provoquei, né? Ele chegou cansado do trabalho, eu provoquei, então aconteceu esse tipo de situação. Então, por isso a necessidade de capacitação Sim. das pessoas que vão atender essa mulher. A necessidade da capacitação permanente, como diz no artigo 8º da Lei Maria da Penha, justamente para se entender o contexto da violência doméstica e familiar. E aí eu digo mais também, a importância da imprensa quando noticia, porque nós temos que pensar no efeito Werther, né? No efeito Werther, né? Nesse efeito de criar ainda situações. Olha só, o que eu me lembro quando falo do efeito Werther. Lembra da advogada que foi jogada do Tatiana Spitzer, Sim. que foi jogada da sacada Sacada. do apartamento e tal, e ali ela foi assassinada, ela pediu socorro, mas não teve ajuda, e foi assassinada daquela forma. Professor João Edson, na outra semana, uma vítima me procurou, uma mulher me procurou, falou, doutor, agora a ameaça mudou, ele falou que vai me jogar lá de cima, como ele viu na imprensa. Fica mais fácil de matar, que joga, já morre de uma vez. Então, todas essas situações são importantes para se analisar. A violência psicológica dentro de casa, a capacitação permanente dessas pessoas que vão atender. Uma mulher vítima de violência, se ela está naquele ciclo, tensão, explosão, lua de mel, é na explosão que ela é assassinada. Sim. Então, e é no momento da explosão que ela leva também, muitas vezes que ela é atingida na integridade física, ela que nos procura. E depois ela pode retornar a esse relacionamento. E nós temos que entender, explicar a ela o que é o ciclo da violência, explicar que ela está correndo risco de morte se ela continuar daquela forma. Então, por isso a capacitação, por isso pensarmos na violência psicológica é um misto, porque acontece justamente dentro de casa e com aquela pessoa que conhece a nossa rotina, que conhece a rotina da pessoa. Então, ela se torna, entre aspas, uma presa fácil. Né? Existe uma outra questão também, né? O trabalho psicológico de convencimento, ele é lento, né? A gente faz terapia, a gente não vai lá uma vez e sai resolvido, né? É um processo. E nisso, muitas vezes, acaba a mulher retornando para esse ambiente, né? Ela precisa um desafio, ela se enxergar como vítima. Poxa, eu sou vítima. Sim. E a nossa condição humana é sempre transferir responsabilidade. A gente tem, tanto assim que caráter a gente aprende, não nasce naturalmente tendo caráter. Sim. A gente aprende ele. E uma das ausências de caráter é você cometer um erro e transferir a responsabilidade. Como é um entendimento meu, né, mas não é só meu também, tem na literatura se quiser, né, como o culpado pela violência contra a mulher não é só o agressor, é a sociedade também, e eu faço parte da sociedade, a gente vai mudando os rótulos que nós temos. Né? O primeiro rótulo, né? Mas tem mulher que gosta. Né? Aí a gente chega à conclusão, nem uma mulher, ela gosta de morrer. Ninguém, né? Então eu não posso dizer que tem mulher que gosta. Como eu não posso dizer que tem mulher que gosta, a outra frase que está em moda agora é a seguinte: mas ela é culpada. Tem liberdade para sair desse negócio. Tem liberdade para sair, não saiu. Já não era a primeira vez, por que ela ficou lá? A culpa é dela. Só para as pessoas entenderem, a síndrome de Estocolmo está para uma relação abusiva como está a depressão para uma família que não tem compreensão, que é tratado como frescura. Sim. Mas você tem tudo para ser feliz. O que você está fazendo aqui? Quantas pessoas... Eu falo da depressão porque ela está mais comum hoje. As pessoas mergulharam. Dificilmente alguma família não tem alguém que já passou por uma depressão e teve que entender o aspecto. O que acontece? A síndrome de Estocolmo é relativamente parecida com isso. Você gera uma dependência. Por quê? Porque o seu cérebro não consegue pensar em outra coisa. Só para quem está nos ouvindo entender. Quando você está com medo no objeto, ou de alguma pessoa, ou de alguma situação, ou com medo de, sei lá, de alguém que está doente, está pensamentos negativos, você consegue pensar em outra coisa? Então, comece a entender que uma mulher que vive no estado de opressão, ela pensa no seu opressor 25 horas por dia, constantemente. Ela não tem cérebro para fazer um raciocínio diferente, porque ele não permite.
ocupando esse espaço cerebral, faz com que essa pessoa não tenha capacidade de outras análises. Essa pessoa ela se torna incapaz de outras análises. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem isso. Com toda certeza. E essas frases de efeito também. Sim. As frases de efeito, elas foram criadas para desmerecer a vivência das mulheres, para desmerecer tudo que nós já passamos, a historicidade, o porquê as mulheres ainda são tidas num contexto de vulnerabilidade dentro e fora de casa. Isso foi muito comum, principalmente com o advento da Lei Maria da Penha, que veio mudar um contexto, que veio mostrar que nós precisamos quebrar paradigmas, criar nossos filhos e filhas de forma diferente. Então, a síndrome de Estocolmo é vista todo dia, quando nós falamos de violência contra a mulher, quando muitas delas chegam e falam, mas eu fiz de tudo para que não deixá-lo triste, para que ele chegasse em casa e estivesse tudo preparadinho, tudo pronto, para que o jantar estivesse na mesa, para que as crianças estivessem bonitinhas para chegar e dar um beijinho no papai, e às vezes não deu certo, e às vezes a briga são por motivos tão pequenos, tão absurdos, e por isso que o ciclo ele toma conta daquela família. Então, é muito importante se pensar que hoje nós temos alguns desafios. Por exemplo, dar crédito à palavra da mulher. Ela precisa ter esse crédito da sociedade que ela não tem. Isso eu falo diariamente. As mulheres já foram muito desacreditadas. Então, quando ela diz que ela é vítima, não precisam de filmagens, professor Edson. Nós não precisamos expor a mulher com filmagem. Não precisa que ela se exponha tal como aquela mulher do DJ Ives, que foram violências absurdas que ela sofreu no estado puerperal. Ela tinha acabado de parir e ela sofreu aquela violência. A violência do anestesista. Então, não precisamos de filmagens, precisamos de que nós tenhamos crédito nas nossas palavras, portanto, por termos sido desacreditadas. A violência nos veículos de transporte, né? Está muito comum, parece que é coisa absurda. Até isso. porque tem esse argumento do agressor, né? Você não vai conseguir provar. Sim. Tem dados... defensoras, elas vivem dados que não se calam da rede de observatórios da segurança, que dizem que uma mulher foi vítima de violência a cada 4 horas no Brasil. Tendo em vista que a maior violência é a doméstica, existe sempre a possibilidade de uma subnotificação. Se os dados já são grandes, eu queria saber se vocês têm uma noção de quanto ele pode ser número real. Olha, número real não temos como saber, porque muitas mulheres ainda enfrentam um divórcio, uma dissolução de união, sem contar a verdade, sem buscar o poder público e dizer, não, eu realmente fui vítima de violência doméstica. A minha situação foi essa. Então, muitas mulheres ainda vivem essa violência por desacreditarem também no sistema de justiça. Outras preferem não lavrar um boletim de ocorrência. Eu vou fazer um divórcio, uma dissolução de união sem mexer com isso aqui, por medo, por temor mesmo, e outras tantas, como uma pesquisa do IPEA mostra, quando se fala de violência sexual, apenas 10% chegam ao nosso conhecimento. Nós temos muita violência contra a mulher subnotificada, escondida, eu digo escondida debaixo do tapete, em algum lugar, porque os números reais nós não temos ainda. Infelizmente, não temos esses números reais e não temos as pessoas que poderiam nos buscar, elas não compreendem ainda dessa necessidade. O Datafolha fez uma pesquisa importante quando a Lei Maria da Penha completou 13 anos e perguntou às mulheres, por que você não lavrou um boletim de ocorrência? Entrevistou mulheres, pesquisou mulheres que são vítimas de violência e que não lavraram boletim de ocorrência, violência doméstica. Por que você não lavrou boletim de ocorrência? Por que você não buscou o poder público? E 79% delas responderam por temor que a agressão se tornasse ainda maior. Quer dizer, elas não confiam na efetividade da lei, não confiam no sistema de justiça, não confiam no poder público. Infelizmente, nós temos que mostrar que a lei é efetiva. Doutora, o professor João Edson falou um pouco sobre a psicanálise, né? Sim. E a senhora está falando um pouco sobre a mulher que sofre violência. Eu quero falar sobre o homem agora, sobre o perfil do homem que comete a violência, porque a gente tem dois lados, né? A mulher que sofre violência, mas o homem que é violento. Se a gente começar a analisar um pouco o perfil, eu acho que a senhora pode falar com mais propriedade disso, porque a senhora tem dados com relação a isso. O homem que comete feminicídio, a gente pode dizer que lá no passado, talvez ele tenha sido um garoto que afrontou a professora na sala de aula, que bateu na irmã, que cometeu alguns delitos e não foi tratado, e isso foi gerando um perfil nele que ele foi desenvolvendo, todo voltado para violência. Mas eu quero falar sobre um outro aspecto também disso, porque
a violência contra a mulher não é apenas com atitudes de bater e de ameaçar, mas com palavras também. Nossa, e como? A gente viu recentemente no Brasil episódios lamentáveis de homens que detêm cargos públicos ir à tribuna, a ponto da gente ver um ex-presidente que, quando deputado federal, disse na cara de uma mulher que ela não merecia ser estuprada por ele. Isso é um ato de violência extremo de um homem contra uma mulher. Sim. Recentemente nós vimos homens, né, que chegaram a ameaçar ministras, a xingar ministras. Nós vemos mulheres que compactuaram com tudo isso, a ponto de ver também homens e mulheres criticar uma ex-presidente, rotulá-la, e eu não estou falando aqui sobre nenhum aspecto ideológico da coisa. Eu entendo, estou te entendendo, com certeza. Eu quero saber da senhora também, se esse perfil dessas pessoas, né, também é um perfil de uma pessoa violência, e essa parte dessa sociedade que aplaude tudo isso, de uma certa forma, e que considera isso normal também, não faz parte dessa grande rede de pessoas que cometem violência contra a mulher. É muito triste, né? Tudo isso que você falou, porque eu fico pensando, não há perfil para homem agressor. Não há. Imagina, professor Edson, se tivesse escrito na testa, sou agressor. Não tem. E a maioria dos feminicídios, quando você vai pesquisar a vida pregressa daquele homem, o feminicídio é o primeiro crime que ele cometeu, em regra. Então, o que nós temos? Nós temos que mudar realmente a forma que nós tratamos as mulheres. Isso todo mundo fala, extirpar o machismo da sociedade, isso seria muito importante. Mudar a forma de criar nossos filhos e filhas, claro, mas perfil para agressor não temos. Não temos perfil nenhum. A qualquer momento, isso está mais do que provado. Nem classe social. Né? Nem classe social. A qualquer momento, um homem pode ser um agressor e uma mulher pode ser uma vítima. Não há como se medir esse tipo de situação. Que bom seria se pudéssemos ter um perfil, olha, esse perfil aqui. O CNJ hoje tem políticas públicas muito importantes. Hoje, uma política pública importante do CNJ é fazer um cadastro de homens que são agressores. Hoje nós temos um cadastro a ser feito e a Defensoria Pública tem acesso a esse cadastro, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Então, nós temos acesso a esse cadastro, sim. Olha só que importância. Porque justamente não temos um perfil. Não há como mostrar para uma mulher, olha, se você se relacionar... Agora, o que nós temos tomar o cuidado com as situações envoltas. O homem, ele mostra quando ele é um agressor, a mulher também mostra quando ela é uma potencial agressora, com formas de agir. Até em brincadeira, né? Até em brincadeira. Extirpar as piadas que só depreciam mulheres. Não há mais como rir de uma situação, de uma brincadeira. Eu me lembro, quando eu era criança, tem situações que me marcaram. Eu acho Mas a senhora não acha perigoso esse campo, doutora, de pessoas legalizarem esse tipo de violência que é verbalizada todos os dias contra a mulher também? Legalizarem como? Acho que eu não entendi. Nesse sentido, eu acabei de citar alguns exemplos para a senhora de mulheres que foram ameaçadas publicamente por agentes públicos. Que a autoridade, quando fala, legitima, né? E aí a gente tem uma parcela da sociedade que aplaudiu tudo isso, que deu apoio a isso. Sim. Eles também fazem parte dessa rede que apoia a violência contra a mulher, e minha pergunta justamente é essa. Não, e nós vimos realmente o desmonte dos direitos humanos, a tentativa de desmonte dos direitos humanos de uns tempos para cá, como o professor Edson estava falando, de onde surgiram, né? Onde essas pessoas apareceram, onde elas estavam. Então, de 2018 até 2022, de fato, nós vimos uma situação bem triste, lamentável quanto aos direitos humanos, e pessoas que nós não imaginávamos endossando algumas situações de violência. Então, isso de fato é muito triste, mas eu acho que é reflexo da sociedade. É reflexo da sociedade, é reflexo do que nós passamos. Leis importantes que venham a punir essas pessoas que cometeram esse tipo de situação, nós temos. Inclusive, o Brasil, ele tem leis severas. Sim. As penas são severas num país que um dia de cadeia é muito triste. Eu conheço a prisão e é muito triste. Como defensora pública, frequento presídios e cadeias. E as pessoas, inclusive, que estão lá dentro, muitas delas, aí eu concordo contigo, foram vítimas de violência na infância. Muitas delas foram vítimas da pior violência, meu sentir, que é a violência sexual. Então,
é todo um ciclo também dentro da sociedade que traz toda essa situação. Mas que nós temos leis severas e que nós estamos num país também que um dia de prisão é muito triste, que não ressocializa quem nunca foi socializado muitas vezes. São situações todas a se examinar, a se pensar, mas que temos leis severas, temos leis muito severas e que temos punição às pessoas que também falam, também temos. As leis de proteção à mulher, ela desde a instituição da Maria da Penha, ela vem se reformulando, se aprimorando, se aperfeiçoando. Sim. Em que ponto estamos hoje para uma mulher que está ouvindo a gente agora que é vítima de violência e tem esse medo de denunciar, em que ponto estamos na lei para proteger essa mulher? Nossa, no que diz respeito à Lei Maria da Penha ou no arcabouço de leis? No arcabouço de leis. Nós temos leis importantíssimas de direitos humanos das mulheres aqui no Brasil. Nós temos a Lei da Importunação Sexual, que surgiu em 2018, que era uma lacuna legislativa, que justamente vem para amparar e para proteger mulheres no ambiente público, quando as mulheres são encoxadas, quando elas têm os seus corpos ameaçados por passadelas de mão, por beijos roubados. Então, nós temos leis importantes. Nós temos a violência psicológica, a própria Lei Maria da Penha, que veio para mudar um contexto diferente da sociedade, trazer uma nova visão para a sociedade. Então, leis nós temos muitas. Nós temos muitas leis a proteger mulheres. É claro que as leis surgem de situações que acontecem. Não podemos prever todas as situações, mas que hoje nós temos um arcabouço muito importante de leis que protegem mulheres, mas precisamos saber o que acontece com essas mulheres, precisamos que elas busquem ajuda, que elas nos mostrem o que elas estão passando, porque muitas também, nós falamos muito da violência doméstica, mas e aquela violência que acontece, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho? E aquelas mulheres que são achincalhadas, xingadas, ofendidas, constrangidas ao sair de casa nas ruas? Então, temos leis para tudo isso? Temos como proteger, amparar as mulheres? Temos sim, basta que elas procurem o poder público. Tem uma questão, e aí, por questão de formação, posso falar com uma certa propriedade, e aí, já a gente falando com o Mato Grosso inteiro, falando para você que é jovem, para você que está solteira, independente da idade, ou para você que está casada, mas principalmente para você que é pai, para você que é mãe, tá? Saiba que uma pessoa que vem de um ambiente ou de uma situação que ela sofreu violências, por exemplo, uma menina que é criada numa casa onde o pai já foi uma pessoa violenta ou vem de um ambiente violento, ela tem tendência a diminuir o seu critério a escolher um companheiro para estar com ela. É um grande caminho para a violência. Então, quando você vai namorar com um rapaz, tenta entender como que é a relação do pai dele com a mãe, dos avós. Tenta entender esse processo. De que ambiente ele está vindo. É a reprodução, né, professor? Porque ela não é uma regra que vai resolver todos os problemas. Sim. Mas é a maior unanimidade que nós temos. O senhor está dizendo, então, que ela começa a ver isso como normal dentro da casa dela? Normal. Você tem a tendência a normalizar a violência se você é criado dentro dela. Tá? Eu venho de uma casa que não se fala palavrão. Qualquer ambiente que fala palavrão, automaticamente eu tenho que cuidar para levar a sério dali para frente. Porque lá não se falava isso. Ou seja, a gente reproduz o ambiente que você esteve. Esse ambiente ele é muito propício à compreensão das relações que você estabelece. Então, quem nasce da violência não enxerga os perigos devidos que existem na violência. Já quem não veio dela, num primeiro sinal, costuma dizer assim, isso é perigoso, não quero avançar o sinal. Pensa que faz parte, inclusive, Pensa que faz parte até do relacionamento. Exato. As mulheres pensam, olha, muitas a gente ouve muitas pessoas dizendo assim, mas conflito entre casais é normal. Não é normal conflito com ninguém. Não só em casal, em relação ao trabalho. Discordância não tem nada a ver com conflito. Discordância é uma outra situação. Pessoas civilizadas, quando discordam, elas conversam e têm duas possibilidades. Ou uma concorda com a outra, ou chega num acordo, ou não tendo acordo, cada um segue sua vida. Não precisa bater, não precisa xingar, não precisa obstruir a vida da outra pessoa, não precisa humilhar outra pessoa. Discordância acontece em todos os campos. Conflito, não. Conflito, alguém está errado ou os dois estão errados. Seja em relação de trabalho, seja qualquer... Se tem um chefe que adora conflito, faz alguma coisa, ele tem problemas emocionais sérios. Tá? Se tem um funcionário que vem com conflito, tem problema emocional sério. Levado isso para 4 paredes dentro de casa, gera uma relação de crime. Então, mas é normal. Não é normal. É doentio. É doentio
ter conflitos. Ter discordância é diferente. A gente discorda de um punhado de coisa. A gente não bate, não xinga. Quantas vezes na rua a gente discordou de uma coisa, falou, não deu certo. Na loja você vai comprar, você discordou, não discordou. Ele segue a vida dele, você segue a sua. Tá? Ou conversa até chegar a um acordo. Você não bate no balcão, você não chuta, você não briga, você não mira para os outros escutar. Então as pessoas precisam entender as dimensões emocionais da relação da vida. Doutora Rosana, brigadão. É sempre um prazer receber aqui. E saiba o seguinte, esse microfone sempre vai estar à disposição. A gente precisa melhorar esse mundo. Se a gente melhorar uma pessoa, modificar alguma coisa, eu fico feliz. Com certeza, professor Edson. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Parabéns a vocês por trazerem essa discussão. Eu costumo dizer que é uma questão, porque precisa ser discutida. Sim. Na minha vida é uma missão que eu tenho que sempre levar adiante, né? E eu sempre darei crédito à palavra das mulheres por tudo que eu já presenciei e pela historicidade e pela forma ainda, pela vulnerabilidade que nós mulheres somos tratadas dentro e fora de casa.